Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Odair Zorzin, com o tema Paz na Terra e Boa Vontade para com os Homens. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. A nossa saudação a todos que sintonizam a Rádio e TV Fraternal, onde temos a oportunidade de mais uma vez estarmos compartilhando ensinamentos, obtendo esclarecimentos acerca do Evangelho de Jesus. Que possamos bem aproveitar este momento em que relembramos aquilo que ocorreu há 2000 anos atrás, que foi o anúncio através de versos angelicais, anunciando a vinda do Salvador. E as estrofes pronunciadas pelas vozes angelicais resumiam o que era a finalidade da vinda de Jesus aqui na Terra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Essa tríade, glorificação a Deus, paz na terra e boa vontade, é a essência de tudo aquilo que o Cristo veio nos ensinar e continua nos ensinando todos os dias. Apesar de muitas incompreensões, apesar da dificuldade que a humanidade teve nesses 2000 anos de assimilar de uma forma bastante contundente aquilo que é a sua missão, nós temos sempre essa oportunidade renovada. Se não, vejamos, como primeiro ponto fundamental, nós temos a boa vontade. A boa vontade que ele veio nos exemplificar ao deixar, ao renunciar, naquele momento, às altas esferas espirituais, para aqui vir, como nós, viver, vivenciar e trazer-nos toda a sua vivência, o seu conhecimento acerca dos mandamentos do Pai Celestial. A glorificação a Deus como norma de conduta diária nossa. Glorificar a Deus a cada dia que Ele nos concede de aprendizado é extremamente útil para galgarmos cada degrau evolutivo. Nós, como espíritos imortais, temos estes degraus para superar e alcançar um dia a plena evolução. E a paz na terra. A paz na terra
sempre foi um desejo de Deus, nosso Pai. E ele precisa de mãos humanas em operação para que esta paz seja concretizada e fique aqui conosco permanentemente. Ele, naquele dia, no dia em que ele reencarnou aqui na Terra, ele já trouxe-nos uma lição engrandecedora: a humildade. Ele não nasceu em palácio, ele não nasceu numa família abastada materialmente. Ele nasceu no meio mais humilde da sua gente. E ele veio junto àqueles eleitos por Deus pelas convicções religiosas que na época eram eminentemente politeístas. Ele veio junto ao povo que era unicamente aquele povo monoteísta. Acreditava num Deus único. E ele continuou estes seus ensinamentos, trazendo-nos, além da humildade, o amor ao próximo. Quando lhe indagaram, certa vez, qual a maior das leis de Deus, ele disse: amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, de toda a tua consciência. E, complementando isto, amar ao próximo como a ti mesmo. E ele disse isso em consonância com algo que ele também nos disse, que ele não veio modificar a lei. Ele veio dar-lhe cumprimento. E dar-lhe cumprimento significava aprimorar aquela lei. Assim, o amar a Deus sobre todas as coisas, ele foi aprimorado com um complemento do amar ao próximo como a ti mesmo, porque como ele mesmo nos ensinou, Deus está em nós. É por isso, meus irmãos, que quando nós vamos buscar a felicidade que ainda não é deste mundo, como ele mesmo afirmou, nós vamos buscar no meio externo a nós, quando ela está no nosso interior. Mas como que ela está? Ela está simplesmente ali, alguém colocou, Deus colocou em nosso âmago, em nossa alma, tudo isto? Não. Requer esforço de nossa parte. Assimilarmos Deus em nós, termos Deus conosco em tudo aquilo que diz respeito à nossa atividade cotidiana.
Um grande exemplo disso nos trouxe o apóstolo Paulo, que após a sua conversão, um dia ele disse: já não sou eu que vivo, já não sou eu que falo, é Deus que vive em mim, eu vivo nele. É Deus que fala em mim e eu falo nele. Esta conjunção de Deus e nós é essencial para que alcancemos a verdadeira felicidade. E vejam, meus irmãos, o Cristo da sua vida pública com os seus discípulos, certa vez ele falou, quando ele falava sobre amizade: eu já não os chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. E vocês sabem para o que eu vim aqui na terra. Vocês têm conhecimento das coisas celestiais. E dessa mesma forma ele respondeu quando perguntaram-lhe os seus discípulos por que ele falava por parábolas. Eu vos falo assim, porque a vós que sois meus discípulos, vos é dado a conhecer tudo aquilo que advém do Pai Celestial. Para eles, não. Por isso que eu, nas parábolas, naquilo que eu levo como ensinamento, eu procuro comparar as atividades do dia a dia, do cotidiano dessas pessoas, para que eles possam compreendê-la melhor. Se procurarmos no Evangelho, e mais especificamente em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém ali inúmeras situações dessa natureza. Uma delas está no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Onde Jesus, ele fala da parábola das bodas. A parábola das bodas de núpcias. Onde havia um rei que ele mandou chamar convidados para as núpcias de seu filho adorado, e ele mandou mensageiros às ruas para convidar a todos, mas muitos declinaram, não quiseram ir às núpcias, à festa de núpcias, alegando que tinha compromissos, que tinha que ir ao campo, que tinha que cuidar dos seus afazeres. Então ele mandou chamar todas as pessoas das ruas, fossem elas humildes, fossem elas pobres, ricas. A festa de núpcias, meus irmãos, pode ser comparada a esta, onde as vozes angelicais pronunciaram
a vinda do Cristo Salvador. Deram o anúncio que a história cristã mostra que a estrela guiou os reis que foram adorar, que foram receber com os presentes aquele que tinha vindo como o Salvador. É evidente que muitas pessoas ficaram desapontadas com a forma como veio esse Salvador. E por quê? Porque esperava-se que vinha alguém com arma em punho, com um exército, que salvaria o povo hebreu da subjugação ao Império Romano. Este era um anseio muito grande que eles tinham, principalmente os doutores da lei, que se viram perdidos diante da proposta de Jesus, anunciando a boa nova, deixando-os incrédulos quanto àquilo que ele tinha a oferecer em favor do povo. E ele ofereceu de uma forma bastante permanente, bastante útil para todos, para os doentes, para aqueles que não tinham o que vestir, para aqueles que passavam fome. Ele dizia: deste-me de vestir, eu estive nu. Tive fome e me destes de comer. Foi assim, diante desse quadro do anúncio celestial, que aqueles reis a que eu me referi agora há pouco foram ao encontro de Jesus. Foram recebê-lo com honra, para que assim eles pudessem conhecer as particularidades da vinda do Salvador. Os 3 reis, na verdade, eram 4, ou seriam 4. Era Baltazar, Belchior e Gaspar, que a história conta. Mas eles chamaram também um 4º rei de um outro reino, chamado Artabã. Eles combinaram de se encontrar num determinado local, para dali seguirem em caravana para o local onde a estrela do Oriente indicava. Só que Artabã, o 4º rei, ele não conseguiu chegar a tempo, no dia e hora combinados, no local em que eles haviam proposto a saída. Então os 3 foram indo e deixaram um recado para ele, para que ele depois os alcançasse. Porém, na saída do seu reino, Artabã se viu envolvido. Ele era muito zeloso pelo bem-estar do seu povo, e tinha algumas questões a serem saneadas lá para deixar o povo, enquanto ele estivesse fora, deixar o povo atendido em tudo. E ele não pôde ir, atrasou-se. E atrasou-se e ficou lá no seu reino bastante tempo. Ele foi, um dia conseguiu ir.
mas já tinha passado algum tempo, mas ele estava na esperança de encontrá-los, os 3 reis amigos. Quando, numa outra localidade em que ele passou, era uma localidade onde ficavam refugiados ali, ficavam separados de outras pessoas, aquelas pessoas que tinham lepra, que ficavam em locais separados das cidades. E ali ele viu muito sofrimento. E também parou para poder ajustar as coisas ali de forma que ele pudesse ajudar. Porque quando ele saiu do seu reino, ele levou consigo muitas joias para poder dar de presente ao Salvador. Mas ele usou algumas dessas joias para poder angariar recursos para aquela população leprosa que passava muita dificuldade, inclusive fome. E ali ele ficou um bom tempo também. Atrasou-se. E ele continuou indo. Num dia, numa cidade em que ele passava, ele viu um alvoroço muito grande. Soldados correndo de casa em casa, e foi-lhe dito que os soldados estavam matando as criancinhas, por ordem de Herodes. Herodes, quando soube que vinha um rei salvador ali no seio dos hebreus, ele ficou preocupado e pediu que fossem mortas todas as criancinhas de até 2 anos. E numa casa em que uma mulher estava com 2 crianças de tenra idade, muito pequenas, ele viu que os soldados entrariam naquela casa e ele entrou, escondeu a mulher e as crianças, as 2 criancinhas, lá dentro, e ficou na porta. Quando o comandante dos soldados chegou na porta, ele já estava com as joias que ele tinha para levar para o Salvador, com elas na mão, e disse para o comandante: aqui não tem criança. E os soldados foram embora, sem entrar na casa. Ele ficou preocupado: será que eu fiz certo em ter mentido, em ter feito esta farsa? Ao mesmo tempo, a sua consciência dizia: você salvou vidas. Até que ele conseguiu, depois de muito tempo, exatos 33 anos, ele conseguiu chegar aonde estava o Salvador, para que ele pudesse reverenciá-lo. Ele já bem mais velho, idoso, trôpego, cansado, ele viu suas forças esvaírem-se, mas ele chegou ali no Salvador. Senhor, eu quero pedir perdão por não ter chegado a tempo
de vê-lo. Somente agora, depois de muito tempo, eu consigo chegar, porém, eu não tenho nada a oferecer-lhe. Tudo eu tive que utilizar pelo caminho. Em seu transe de fim da vivência aqui na terra, assim como Jesus no alto da cruz, a imagem do Mestre lhe apareceu em frente, dizendo-lhe: Artaban, fique em paz. Foi a mim que você prestou toda a solidariedade quando você ajudou aquelas pessoas. Eu tive fome, deste-me de comer. Eu tive frio, me deste para cobrir. Você me deu toda a assistência. Toda vez que você fez algo de bom para alguém, foi a mim que você fez. Fique em paz. Eu te aguardo na vida além da vida, para a verdadeira felicidade. Meus prezados irmãos, analisando esses 2000 anos em que esta morada da casa do Pai, eleita por Deus para receber o Salvador, titubeou, é de se perguntar: por quê? Por que houve este descuido da humanidade? Se ele veio para acalmar os aflitos, para dar-lhes a consolação, por que esta mesma humanidade ainda não se compenetrou de que a paz na terra e a boa vontade para com os homens continua tão essencial como há 2000 anos? Por que a humanidade, ainda de forma mais aprimorada, ainda não conseguiu assimilar isto? E nós temos inúmeros exemplos que a humanidade não conseguiu ainda assimilar. Haja vista as guerras existentes aqui no planeta, inconcebível à luz do que o Cristo veio aqui ensinar. Inconcebível que haja dissidências, que haja entreveros entre as pessoas por questões, por exemplo, de posses materiais. Quando Cristo disse, certa vez, que Ele estava aqui para ensinar-nos a verdadeira felicidade, ensinar-nos a conquistarmos
a verdadeira riqueza? Houve quem entendesse que essa riqueza tinha algo a ver com material. Evidente que não. E o que mais prepondera hoje, infelizmente, são os desejos de posse material. E é posse mesmo, não propriedade. Sob o ponto de vista espiritual, moral, nós não somos proprietários de nada. Vamos esquecer aí as questões jurídicos civis daqui da terra, onde temos documento que comprova a propriedade. Nada disso é propriedade. Porque quando nós fazemos a viagem de volta à pátria espiritual, à vida além da vida, nós não levamos nada. Tudo nos é dado como usufruto. Meu filho, você vai à terra reencarnar e você terá o usufruto desses bens lá. Usufrua-os bem, em benefício de todos. Aí é que está a importância de se destacar, por exemplo, a prova da riqueza. Aquele que é rico materialmente, aqui na Terra, ele tem uma prova que é uma prova muito grande sob a ótica espiritual. Porque se ele detiver aquilo só para si, com egoísmo, ele estará jogando fora a oportunidade do crescimento espiritual para alcançar aquela felicidade plena que é o desejo de todos nós. Nos despojarmos disto, nós estamos indo ao encontro daqueles versos pronunciados há mais de 2000 anos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. Quando eu me dedico a alguém, e esse alguém, tanto é aquele que está no seio familiar, quanto qualquer pessoa que esteja no mundo. Nós não vamos, por exemplo, subestimar aquilo que nós devemos ter de cumprimento de dever no âmbito familiar para sair pelo mundo. Nós fazemos as coisas fluírem a partir da individualidade que nós somos para elas irem expandindo. Porque toda vez que eu, através do meu exemplo, e o ser humano ele aprende pelo exemplo também, toda vez que eu exerço a minha vida pautado na expansão dos preceitos evangélicos de Jesus, eu estarei mostrando para aqueles que estão no meu dia a dia como que deve ser pautada a nossa vida. E eu terei também uma felicidade que naquele momento é momentânea, mas que depois eu vou alcançá-la na plenitude, lá na vida além da vida. É dessa forma que nós devemos ter o Evangelho de Jesus sempre
como norma de conduta na nossa jornada diária. E o Evangelho não é só nós conhecermos o que está inserido nele. Precisamos conjugar conhecimento adquirido do Evangelho à prática, através das nossas ações, atitudes, palavras, pensamentos. Palavras edificantes, pensamentos edificantes, tudo contribui para que nós estejamos sempre em sintonia com o Evangelho do Cristo. E isto é corroborado por muitos autores espirituais. Existe um livro chamado A Eterna Mensagem do Monte. Esse livro, ele foi ditado pelo espírito Leon Tolstói. Leon Tolstói foi um escritor nascido na Rússia, que ele viveu entre 1828 até 1910. Quando ele era encarnado, ele escreveu alguns livros, dentre os quais Guerra e Paz, um romance chamado Ana Karenina, esses dois como exemplo dos livros que ele escreveu encarnado. Desencarnado, ele ditou para a médium Célia Xavier de Camargo esse livro, A Eterna Mensagem do Monte, que, como o título sugere, diz respeito à vida de Jesus. A Eterna Mensagem do Monte. O monte é o Sermão do Monte, tão famoso. Acho que aquilo que poeticamente existe de mais maravilhoso para os seres humanos, o Sermão do Monte. Neste livro, Leon Tolstói, na introdução, ele diz que quando ele morava, ele era de uma família abastada lá na Rússia, tinham propriedades, e ele morava nesse lugar, no interior da Rússia, e na sua propriedade, às vezes, ele ficava andando na natureza e divagando sobre a excelsitude de Jesus, sobre a grandiosidade do Mestre. Ele tinha isso, conta ele nesse livro, na introdução desse livro, A Eterna Mensagem do Monte. E ele classificou o Evangelho de Jesus de uma maneira muito feliz, para um perfeito entendimento. Eu vou ler o que é dito ali por ele, em nome da fidelidade do texto e para nós compreendermos bem. Ele diz: o Evangelho de Jesus é um notável código de conteúdo moral insuperável, cujos ensinamentos, se observados por todos, seriam suficientes para transformar a Terra num abençoado mundo de paz e prosperidade, sob as divinas leis de amor, justiça e caridade. Esse tripé
é o que dá sustentação à doutrina que Jesus nos trouxe: amor, justiça e caridade. Então, esta afirmação que o Espírito Leão Tolstói nos traz é uma lição grandiosa para que tenhamos isto em nosso subconsciente, para que nos momentos em que tenhamos a tendência de cair em tentação, de fugir um pouco da sobriedade que necessitamos ter em todos os momentos, sejam eles de quais magnitudes forem, nos piores, nos momentos bons também, para glorificarmos como a voz angelical glorificou a vinda do Salvador. E corrobora tudo isso uma outra afirmação do Espírito Emmanuel, acerca do Evangelho. Emmanuel diz: a lição do Evangelho consola e esclarece. Realmente, consola e esclarece. Encoraja e honra aqueles que a recebem. Mas, se não for usada, diz Emmanuel, não adianta. Verdade insofismável também, não é mesmo? Por quê? Se nós aprendermos, se nós compreendermos, se nós depreendermos tudo o que está no Evangelho e não colocarmos em prática, é a mesma coisa da semente plantada em solo árido, que é narrado na parábola do semeador. A semente que cai em solo árido, que cai em pedregulhos, ela não germina. Da mesma forma, é o Evangelho lido, compreendido e não colocado em prática. Dessa forma, meus irmãos, é que nós, ao enaltecer o ocorrido naquele dia, há 2000 anos, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Que possamos caminhar firmemente em nossos projetos, ações, pensamentos, palavras, atitudes, com este objetivo, para que esta paz se concretize permanentemente aqui neste planeta, fazendo com que ele efetivamente e de uma forma bastante salutar possa ser para nós de regeneração, que é para o qual ele está fadado, e não mais de expiação e provas. Nós veremos os grandes beneficiados por atitudes, por ações consentâneas com o Evangelho de Jesus, com o glorificado Evangelho de Jesus, cantado há 2000 anos. Muita paz a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.